Pessoal, bom dia, bom dia. Na aula de hoje, ao vivo, 29 de julho, dos terceiros anos, corrigimos a semana 4 do PET volume 2 e exercícios complementares eu cheguei até a número 4 da correção. Estou fazendo esse vídeo para completar, melhor dizendo, a correção desses complementares para na semana que vem estarmos exclusivamente trabalhando com o terceiro volume do PET. Muito bem, passando rapidamente aqui no que já foi falado na aula ao vivo, número 1, aqui eu fiz a explicação, número 2, as letras corretas que também já estão lá no Google Formulários. Ele já apresenta, as respostas fechadas corretas. E vamos aqui para número 5, então. A número 5, ela traz o seguinte aqui no enunciado. Alguns estudos de gêmeos idênticos mostraram que o QI, a altura e os talentos artísticos, QI, altura e talentos artísticos significa características expressadas. Podem ser diferentes entre esses indivíduos, ou seja, gêmeos idênticos com características diferentes. Esses gêmeos com características diferentes. Assim como já falei na aula ao vivo, digamos que um casal de gêmeos, idênticos, eles sejam separados na maternidade. Um indo morar numa região, digamos, o sertão mesmo do Nordeste, onde vai ficar exposto ao sol a maior parte do dia, uma exposição agressiva à pele, por exemplo. O outro, por sua vez, vai passar a sua vida nesse mesmo período dentro de um apartamento, trabalhando dentro de um escritório, se protegendo ao máximo da luz intensa da radiação solar. Depois de 20 anos, digamos, se nós colocarmos os dois lado a lado, certamente ele vai ser diferente do outro em termos de características na pele, que é a principal que a gente consegue enxergar. Uma pele mais envelhecida de um e o outro uma pele mais firme, mais conservada. Até mesmo a maneira de falar, a influência da região, a regionalidade, a maneira de reagir aos comportamentos. Ou seja, de uma maneira geral, galera, quando a gente fala de características, nós falamos do fenótipo de um indivíduo. O fenótipo de um indivíduo nada mais é do que, ou melhor, as características, de um indivíduo, elas são expressadas com base no genótipo dele, mais a influência que o ambiente exerce sobre ele. O outro exemplo rapidinho, você pegar duas plantas idênticas, dois clones, duas mudinhas de alfaces clones com o mesmo genótipo e colocar cada um em um vasinho, uma você aguar todos os dias, uma quantidade correta de água, colocar uma agenda certinha de água, a outra você aguar um dia sim, um dia não, 2 dias não. Enfim, no final do mesmo período, essa que está recebendo a mesma quantidade de água do que essa, ela vai ter um melhor desenvolvimento. Ou seja, o fenótipo vai ser diferente dos dois. Portanto, a número 5 é aqui, ó. Número 5, letra B. O ambiente e os genes interagem no desenvolvimento e expressão das características herdadas. A número 6, por sua vez, ela traz o seguinte: as células musculares são diferentes das células nervosas, porque nós temos aqui dois tipos de células. Esses dois tipos de células vieram do zigoto. Se vieram do mesmo zigoto, eles têm o mesmo genótipo, a mesma constituição de genes. Dessa maneira, todas as questões aqui, alternativas da A até a D, falam que genes diferentes não, tem os mesmos genes, maior número de genes não. Toda A até a D, tudo se refere a genótipos diferentes. Só a letra E, que fala que expressam os genes diferentes, é que a resposta é verdadeira. Para vocês entenderem, imagine que cada célula dessa tenha várias daquelas chavinhas, sabe essas caixinhas que tem em casa? A gente tem disjuntores. Nas residências mais antigas, apenas um disjuntor. Nas mais recentes, temos um disjuntor para o chuveiro, um para a área de serviço, um para não sei, enfim. Tem aí 4, 5, 6. É como se você ativasse todos esses disjuntores e acendesse todas as luzes da sua casa ao mesmo tempo. Às vezes você quer acender somente as luzes do banheiro ou somente o chuveiro, você deixa só aqueles disjuntores referentes a eles ativados.
Ou seja, fazendo uma comparação aqui, se nós pegarmos aqui, né, esses dois desenhos, digamos que esse desenho da esquerda, ele seja das células nervosas, dos neurônios, e esse daqui das células musculares. A diferença é que eles têm genes ativados diferentes. As células musculares, por exemplo, elas têm esses genes aqui, ó, ativos. As nervosas têm esses. Então, as combinações, os genes que estão se expressando, eles são diferentes em cada tipo de célula. E é justamente isso que diferencia as diversas, né, os diversos tipos de células existentes no nosso organismo. Número 7, por fim, a número 7, está aqui que um estudante, ao iniciar o curso de genética, anotou o seguinte. Cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores, e como estes se separam na formação dos gametas, cada gameta recebe apenas um fator do par. É justamente a descrição da primeira lei de Mendel, isso daqui. Cada par de alelos presentes nas células diploides separa-se na meiose, de modo que a célula haploide só recebe um alelo do par. Sim, é uma descrição da primeira lei de Mendel, porém utilizando termos da genética. Lembrando que Mendel não chamava de alelos, não usou a palavra gene, não sabia de meiose. Ele usava fatores, hereditariedade, ele usava outros termos. Bom, 3. Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica e, na mitose, as duas moléculas resultantes se separam, indo para células diferentes. Muito bem. A questão pede sobre a lei de Mendel. Por isso que a 3, né, apesar de ser coerente, ela não está dizendo sobre essa primeira lei de Mendel. As números 1 e 2 são as questões relacionadas à primeira lei de Mendel, portanto, letra C, né? Números 1 e 2. Letra C é a resposta correta. Essa bateria de exercícios foi até o número 7. E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de quaisquer exercícios aqui, anotem essas dúvidas e me enviem na próxima aula ao vivo, me informem isso, ok? Abração, turma, tudo de bom!